Olá, tudo certo então? Vamos começar mais uma parte da nossa interpretação de O Livro dos Espíritos. É muito bom que você esteja aí mais uma vez, desfrutando dessa discussão, desse aprendizado. Até agora ninguém deixou nenhum comentário, nenhuma pergunta, nada a se discutir. Deixa aí nos comentários, faça você mesmo uma interpretação. E a gente acrescenta no próximo vídeo, a gente discute esses comentários. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje a gente vai falar do materialismo. Questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? Essa pergunta do Kardec. Antes do espírito responder, desculpe, gente. Antes do espírito responder, vamos lembrar que eu falei lá atrás, provavelmente quando o Dr. Rivail adotou o pseudônimo de Allan Kardec, é porque naquela encarnação ele era um sacerdote. E nesta que ele é o entrevistador aqui, ele é um médico. Para ele, é bem provável que tenha passado na cabeça, naquela encarnação eu era muito mais espiritualizado do que agora. Agora, embora eu tenha conseguido construir uma doutrina, estou aqui, construindo uma doutrina, eu ainda sou um médico, eu ainda sou uma pessoa formada no materialismo. Então, essa questão do aprender, do conhecer sobre a natureza, deixa as pessoas materialistas, né? Não que isso seja inferior à outra, não, mas as deixa um pouco mais presas àquilo que se percebe nos fenômenos naturais. O espírito responde: o fisiologista narra tudo tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Então, agora com a resposta do espírito, a gente pode ainda extrapolar mais um pouquinho, né? Não é que a pessoa se torna materialista, é que para a ciência ser tão exata, ela nos mostra, né, como a natureza se comporta. Isso desafia o conhecimento da pessoa a querer a investigar ainda mais, porque ela se sente munida de ferramental adequado para estudar a natureza. Então ela acha que, por conta dela de ter entendido determinados fenômenos, aquele processo ele é algo que permita entender sobre outros fenômenos. Então, ou melhor, todos os fenômenos. E aí a natureza nunca vai lhes esconder nada, ocultar nada. É errado? Não sei. É verdadeiro? Não sei. Né? Então, se eu soubesse, eu seria um espírito evoluído. Né? Não sei, não faço a menor ideia se isso é verdade ou não, mas eu sei que existe uma condição do espírito em interpretar isso de uma forma orgulhosa. Fala, opa, agora eu tenho conhecimento. Então, se isso acontece, é isso que transforma o indivíduo numa pessoa materialista. Vamos tomar um exemplo magnífico aqui, né? Dois exemplos, aliás. Um deles foi o de Sócrates, que não era um cientista, né? Mas ele era, na verdade, ele era um sabedor da sociedade, né? Conhecedor profundo dos tipos de pessoas, do princípio humano das pessoas. Sócrates dizia: eu sei, só sei que nada sei, né? Ou seja, quanto mais a gente aprende, parece que menos a gente sabe.
Então, se isso é reconhecido na pessoa, então ela tem uma abertura de mente. Outro exemplo é o Isaac Newton, né? Ele fala que tudo que ele fez, tudo que ele aprendeu, tudo que ele descobriu, ele se sentia como conhecesse apenas um pouquinho da água de um enorme oceano. Então, ou seja, existe um vasto oceano para se aprender, e o que eu descobri foram as gotas de água, né? Então, é outra maneira de reconhecer que a natureza é muito, muito maior do que aquilo que a gente está vendo. E a ciência é justamente o método que vai mostrando para nós como conhecer a natureza. Então não se pode, de hipótese nenhuma, negar a ciência, porque é ela que nos mostra como as coisas vão evoluindo. É como, por exemplo, nos trabalhos mediúnicos. Primeira coisa, vamos analisar a pessoa. Segunda, você está se consultando como médico? Você está se tratando como médico, um clínico, um psicólogo? Se a pessoa diz que não, então a primeira orientação é que procure profissionais da área, né? Não que o tratamento espírita não vai se concretizar. Ele tem, claro que vai, mas ele vai complementar uma coisa que é mais básica. É como, por exemplo, você querer tratar da alma sem tratar do corpo. O corpo é material. E quem são os doutores da matéria? São justamente aqueles que trabalham ao lado da ciência, de alguma forma. Tá? Então, é sempre próprio, né, e esperto, inteligente, articulado, né, todo trabalhador espiritualista que vai, primeiro de tudo, consultar se a pessoa está cuidando do seu corpo, como deve no mundo material. Depois, lembrei aqui, minha mãe chamava dos capa branca, os espíritos da minha mãe chamavam de você está se consultando com o capa branca, quer dizer, que era o médico que estaria fazendo um trabalho sobre o corpo da pessoa. Outro exemplo é que as pessoas podem, a partir, né, de suas descobertas, criarem, por conta do orgulho, uma noção errônea da dinâmica da natureza. Achar que o que ela conheceu, achar ali o que ela conhece, o que ela aprendeu, como absoluto, né? E, por exemplo, algumas coisas são tão fortes, tão enraigadas nos conceitos da humanidade, que se tornam umas verdades, e na verdade não é verdade, né? Algumas coisas que se parecem verdade, como, por exemplo, né, a tradicional história da Terra, quem gira em torno, é a Terra que gira em torno do Sol, ou o Sol que gira em torno da Terra. Então, é muito mais fácil, muito mais perceptível dizer, não, o Sol nasce no leste e morre no oeste, portanto ele está girando em torno da Terra, porque está todo mundo girando em torno da Terra, a gente olha a Lua, as estrelas, os planetas, né? É muito difícil fazer com que a percepção de que a Terra é que está girando em torno do Sol é que é a válida. Então Vênus está girando, né, também em torno do Sol, Júpiter, todos os planetas, tudo girando em torno do Sol. Então é muito complicado colocar essa verdade, porque a percepção vai ao contrário. E aí, por acaso, se a pessoa cresceu a vida toda acreditando no geocentrismo, depois de adulto é muito difícil, é praticamente quase que impossível botar na cabeça daquela pessoa que o sistema é heliocêntrico, razão pela qual houve tantas mortes, né? Tantas perseguições, até porque aquilo agradava o pensamento da igreja, certo? A Terra, o centro, o local onde Deus criou o homem, tá? Então a colocação do homem ali no centro, para a igreja era fundamental, e a crença em que a Terra está girando em torno do Sol, bota o Sol no centro, não, isso não podia ser de forma nenhuma aceita pelos doutores da época, e isso custou a vida de Galileu, né? Não que ele tenha morrido, né? Mas ele foi para o exílio por conta disso, e continuou trabalhando no exílio, mas sem a liberdade que ele tinha. Outros, como Giordano Bruno, que acreditava numa existência fora da Terra, também foi para a fogueira, né? E todos os absurdos que aconteceram aí. Questão 148.
Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? A resposta do Espírito: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, amedronta-os, mais que as demonstram. E os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões que corajosos. No mais das vezes são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostra-lhes uma âncora de salvação, mostra a eles uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão apressadamente. Então está dizendo que os fanfarrões, né, esses materialistas que acreditam saber de tudo, na verdade escondem um grande medo, né, de estarem errados ou de ter coisas que eles não conhecem e de que isso possa fazer com que sua crença rua, né, vai acabar, né, se desmorone. Então, são esses que muito bem se agarram a um pensamento filosófico aí, né. E agora vem uma longa consideração de Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem os seres orgânicos senão a ação da matéria a que atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos, que viram se apagar frequentemente pela ruptura de um fio e não viram nada mais que esse fio. Pesquisaram se restava alguma coisa e, como não encontraram mais que a matéria, que se tornara inerte, e não viram a alma se escapar, não puderam a apanhar. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e assim, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fora, porque então o bem e o mal não teriam finalidade. O homem teria razão em pensar só em si mesmo e colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais que quebrariam e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente essas ideias estão longe de serem gerais. Pode-se dizer que são muito circunscritas e não constituem mais que opiniões individuais, pois, em parte alguma, ainda se constituíram em doutrina. Uma sociedade apoiada sobre essas bases carregaria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Os homens têm instintivamente a convicção de que tudo para ele não se acaba com a vida. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro, quando chega ao momento supremo, e são poucos os que não perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para não mais retornar tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta eterna de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver sem pavor abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão a se dissipar para sempre todas as vossas faculdades, todas as vossas esperanças, e se dizer: o quê? Depois de mim nada, nada mais que o vazio, tudo acabado para sempre. Ainda alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me sobreviveram, e bem cedo não restará nenhum traço de minha passagem sobre a terra.
O bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem eu servi, e nada para compensar tudo isto. Nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo ruído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de apavorante, de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão nos confirma. Mas esta existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor pelo positivo, sendo para muitos a origem da dúvida. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem nossa forma, nossa aparência qualquer, ou uma aparência qualquer? É um ser limitado ou ele é indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda que é uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas, de tudo isso, o que prendemos? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na intensidade com os gases da água do oceano, como as gotas da água do oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós como um nada. Disse que ela é imortal, mas uma coisa imaterial não tem proporções definidas e para nós representa nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra finalidade que cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende como um símbolo. Mas quais são esses sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo que nos espera a todos. Diz-se que ninguém voltou para prestar contas. É um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente de esclarecer-nos sobre esse futuro, desfazer-nos, até certo ponto, atingi-lo com o dedo e com o olhar, mas não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais que uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um entende a sua vontade. Que os poetas embelezam suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que se apresenta, pois que são os próprios seres do outro mundo que vêm nos descrever sua situação, dizer-nos o que foram, que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua vida, de sua nova vida, e por esse meio mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo os nossos méritos e nossos deméritos. Há nisto algo de antirreligioso? Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião, uma vez que assim é porque Deus o permite. Ele permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e reconduzir-nos ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Então, essas considerações finais do Kardec, deixando transparecer bastante a sua condição de que uma pessoa forjada na ciência, no materialismo, pode despertar
de uma forma muito, mas muito bem estruturada para uma crença espiritualista. Né? E não é raro, aqui no nosso Brasilzão, encontrarmos nas mesas espíritas, nos centros espíritas, nos centros de umbandas, pessoas formadas, médicas, pessoas formadas, doutores em qualquer das áreas da ciência, advogados, engenheiros que seguem a espiritualidade. Porque, erroneamente, como se pode pensar, não é o materialismo que vai fazer com que a pessoa se distancie das verdades espirituais, mas sim o orgulho. Então, quando a pessoa consegue superar esse orgulho, consegue ter um entendimento maior da sua condição de ser humano, abre-se o horizonte para a interpretação de uma vida pós-morte, né? Então, gente, aqui a gente completou o capítulo 2 e na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, a gente vai para capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então agora vai se discutir sobre essa passagem, né? Daqui para o mundo de lá. Conto com a sua participação, com você aqui assistindo o vídeo, deixando comentários, deixando seu like para que esse vídeo possa atingir outras tantas pessoas, assim como nós, assim como você, assim como eu, que queremos aprender um pouquinho mais enquanto estamos aqui nessa vida. Tchau, até lá. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria